Muito boa Sr. tarde a Deputado, todos. nós estamos a ouvir agora sim. Em anteriores debates sobre o Estado da cidade, no precedente mandato, os Verdes elencaram um conjunto de situações que persistem nos dias de hoje e a que se veio juntar um outro grupo de agruras ou lacunas. Ao longo dos últimos anos, a população da cidade e os trabalhadores vinham sentindo as consequências de políticas governativas completamente erradas e subjugadas ao poder financeiro e à União Europeia. Pelo que seria expectável que uma autarquia que estivesse ao lado dos seus municípios sempre os acompanhasse, defendendo a qualidade de vida das famílias que aqui vivem e trabalham. O problema das taxas. As receitas da Câmara provenientes da cobrança de taxas e impostos têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos, representando em contrapartida uma despesa adicional para os lisboetas. Foi o caso da taxa municipal de proteção civil aprovada pela Câmara e a Assembleia Municipal em 2014, que sempre contou com o voto contra da CDU em ambos os órgãos. Foi mesmo necessário aguardar pela decisão do Tribunal sobre a sua constitucionalidade, apesar da resistência de PS, que votava contra, e do BE, que se abstinha. Até que a meio de dezembro de 2017, o Sr. Presidente da Câmara sofreu o primeiro revés deste mandato, com o Tribunal Constitucional a declarar a inconstitucionalidade da taxa municipal de proteção civil e a ilegalidade da cobrança que a autarquia arrecadar entre 2015 e 2017. Já no ano corrente, o Executivo teve de devolver a 223.467 municípios um total de 58,6 milhões de euros. Tratava-se de uma taxa desproporcional e desadequada, uma vez que mais não era do que a mudança de nome da anterior taxa de conservação de esgotos, extinta também por imposição legal, uma vez que o montante a taxar permaneceu exatamente o mesmo. Para além de que a prestação de socorro às populações não pode estar dependente do pagamento de uma taxa, pois compete ao Estado responsabilizar-se pela promoção das medidas de proteção civil. E já que falamos de proteção civil, convém recordarmos que, no atual mandato, a segurança tenha deixado de ter visibilidade durante as intervenções em espaço público. Em primeiro lugar, achamos de veras estranho que, perante o facto de os conselhos municipais assumirem um importante papel enquanto estruturas consultivas do município, integrando diversas associações, representantes das comunidades e organizações representativas, promovendo a sua participação ativa na vida cívica da cidade, o Conselho de Segurança nem sequer esteja sinalizado na página da Câmara como estão os restantes conselhos. Depois, até ao mandato anterior, era habitual existir uma imagem de coordenação, dando a cara sempre que era requerida uma articulação com as forças de segurança e as juntas de freguesia. Hoje, perante os moradores e a comunicação social, desapareceu a figura de interlocutor no terreno que deveria assumir uma voz e um papel institucional de responsabilidade perante os municípios. Um segundo problema com as taxas. O aumento das taxas aeroportuárias foi a consequência da privatização da ANA Aeroportos de Portugal, mas viabilizada pelo anterior Executivo PS na Câmara, através do negócio da venda dos terrenos do aeroporto. Já nessa altura, alertáramos que a privatização poderia implicar o aumento destas taxas, vindo a afetar, para além do turismo, a economia de toda a área metropolitana. No primeiro ano, a ANA ainda remeteu uma contribuição para a Câmara, tendo depois sofrido um revés quando a Comissão Europeia divulgou um parecer em que frisava que Portugal estava a infringir regras comunitárias. Até que em julho a Câmara decidiu deixar cair a ideia de cobrar uma taxa a cada passageiro que chegasse a Lisboa, relativa às chegadas através do aeroporto Humberto Delgado e do terminal de cruzeiros. Aguarda-se agora a revisão do Regulamento Geral de Taxas, Preços e outras receitas do município de Lisboa. Perante este cenário, e porque a Câmara parece necessitar a todo o custo de reforçar o seu orçamento, a taxa que por enquanto sai reforçada é aquela que é cobrada por dormida na cidade, que em 2017 rendeu 18,5 milhões de euros e que em breve será aumentada para o dobro, passando de 1% para 2%. Mas atenção, lisboetas, mantenham-se atentos a cenas de próximos capítulos, pois a curto prazo poderão nascer transvertidas novas formas de coimas e taxas. As polémicas do urbanismo. Outra das controvérsias tem sido a variação do urbanismo, um departamento vital para a organização da cidade. Os critérios para o desenvolvimento urbanístico e para a recuperação do edificado têm sido um dos temas com relevante divergência entre os diversos atores, de que constituem, exemplo, inúmeros projetos do Executivo. Entre estes projetos, deparámos com as obras na segunda circular, que estiveram para começar e acabaram por ser suspensas, as polémicas em torno do edifício do Rato, da Torre de Picôs, do Triângulo Dourado, da expansão do Hospital da Luz, nos territórios onde havia sido edificado o mais moderno quartel do Regimento de Sabedores de Bombeiros e o museu. E, recentemente, a operação integrada de Entrecampos, prevista para os terrenos da antiga Feira Popular, ou a intervenção prevista para o Mirador de Santa Catarina, entre outros. Em complemento a estes negócios, existem ainda várias denúncias com grupos de cidadania contestando obras previstas um pouco por toda a cidade e que envolvem resoluções do Departamento de Urbanismo e de casos onde o Executivo usou critérios diferentes para decidir sobre alguns daqueles contestados projetos, de tal modo que algum destes casos urbanísticos se encontram sob investigação do Ministério Público.
Para além destas, uma das mais recentes polémicas diz respeito ao reforço de competências da Sociedade de Reabilitação Urbana e da sua interferência com a área do planeamento, urbanismo, património e obras municipais, onde o Sr. Vereador, para além das responsabilidades pelo Departamento que autoriza as obras e intervenções urbanísticas, passa a liderar, em simultâneo, a empresa que executa essas mesmas obras, mas sem qualquer fiscalização autárquica direta e prévia. A proposta de excluir as decisões dos órgãos do município sobre a reabilitação urbana da cidade, com a sua passagem para uma empresa municipal, que não é por eles diretamente fiscalizada, como são os projetos dos restantes departamentos municipais, assume uma figura muito dúbia, levantando suspeitas sobre o alcance da sua pretensa independência. Também a Operação Integrada de Entrecampos, que tem como objetivo renovar o espaço que outrora fora ocupado pela Feira Popular de Lisboa e que está há vários anos ao abandono, implica uma renovação urbanística que terá um investimento de 800 milhões de euros, sem deles da responsabilidade da autarquia. Porém, como as decisões judiciais em litígio com a Braga Parques ainda não são conhecidas, produz mais uma situação de insegurança orçamental. Temas a seguir com toda a atenção por esta Assembleia no seu papel de órgão fiscalizador. E chegamos ao suprassumo, para não variar, financeiro deste Executivo, onde o destaque vai para os incentivos fiscais aos privados e a fundos de investimento dedicados à reabilitação urbana, com isenção de IMI, IMT e IVA à taxa reduzida. Ou seja, o apoio à especulação imobiliária. Porque será que, em resultado destas práticas, em vez de mais pessoas, Lisboa continua a perder população? E porque só recentemente começou a recuperar alguma? Não terá sido à custa de estrangeiros que vieram viver para a cidade? A gentrificação dos bairros históricos e a cidade endinheirada continuam a expulsar a população, quer sejam idosos ou jovens, que ali pretendiam continuar a viver. A que se destinavam os PIP para a colina de Santana, se não prioritariamente para hotéis e condomínios de luxo em substituição dos hospitais e outros equipamentos públicos ali existentes? Qual a razão para a anulação da classificação de interesse público para um diverso conjunto de edifícios do centro da cidade, com óbvio interesse patrimonial, como, entre outras, as antigas sedes do CTT ou da EPAL, e onde em lista de espera se encontra o Ateneu? Não será para estes poderem vir a ser transformados em hotéis e habitação de luxo? Não se destinam a classes altas cujos impostos poderão sem dificuldade pagar e pelos quais o município pretende beneficiar no médio prazo? Estamos ou não a falar de um orçamento com expectativas na especulação imobiliária? E eis finalmente a cereja podre que sobra para os municípios, a higiene urbana. Se as questões do urbanismo têm sido um dos temas quentes dos últimos anos para os executivos PS, o lixo que se acumulou nas ruas da capital também não tem dado tréguas à paciência dos municípios. Nos últimos meses têm sido inúmeras as denúncias dos lisboetas sobre o acumular de resíduos nas principais zonas da cidade ou a não recolha de monos. Desde contentores a transbordar a garrafas vazias, a cartão e plásticos pelo chão, tratando-se de um cenário que está longe de ser uma situação excepcional. Um pouco por todo lado, e não apenas devido ao impacto turístico, Lisboa tem sofrido a falta de limpeza das ruas e com o lixo a acumular-se diariamente na via pública. Primeiro, devido ao processo da reforma administrativa e ao desmantelar dos serviços municipais. Depois, porque as juntas não têm meios nem responsabilidades para algumas das recolhas. E de seguida, com a justificação que o aumento do turismo e a melhoria do poder de compra das famílias estava a criar uma situação incomportável. Agora é anunciado o reforço do financiamento para algumas das juntas de freguesia, mas apenas no centro, de forma a poderem melhorar a recolha de lixo. E de seguida a Câmara optou pela nomeação de uma nova diretora municipal para a higiene urbana. Porém, se para além da sensibilização ambiental não forem introduzidas novas rotinas, melhores equipamentos e o reforço do mapa de trabalhadores, a entropia não será resolvida. Na capital, uma cidade com os seus cerca de 547 mil habitantes, povoando um território de 84,9 km², os meios e o investimento não podem ser apenas direcionados para algumas zonas da cidade ou para o turismo, que também é importante, obviamente, mas que jamais poderá apresentar-se como único eixo de desenvolvimento económico em detrimento das pessoas. Para os verdes, Lisboa não pode ser só para quem visita a cidade e para clientes de hotéis de charme. Lisboa tem de ser uma cidade para os que habitam, trabalham e estudam. Lisboa deve ser de todos e para todos. Em suma, Lisboa, que dispõe de um imenso potencial, onde é possível construir uma cidade mais justa, mais desenvolvida, sustentável e mais próxima dos seus bairros e das populações, tem-se deparado ao longo dos últimos anos com uma política autárquica adiada e desviante e que nem sempre tem encarado as soluções mais justas para que o poder local esteja ao serviço das populações de Lisboa, dando prioridade à resolução dos seus problemas concretos. Obrigado, Sra. Presidente.